crianças do segundo ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso? Então sejam bem-vindos! Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre as linguagens sagradas. Então, vamos nos preparar. Vamos pegar o nosso caderno, nosso lápis grafite, lápis de cor e a borracha. Eu aguardo. Prontos? Então, vamos pegar o caderno e anotar tudo e todos os dados de hoje. Data, aula 21 de Linguagens Sagradas e Ensino Religioso. Capricho, hein?
Então vamos começar. Quem lembra o que nós vimos na nossa aula passada? Talvez essa imagem dê uma ideia. Isso mesmo, nós assistimos o mito da Arca de Noé. É uma das histórias escritas na Bíblia Sagrada. Falou do dilúvio que aconteceu na Terra, dos sobreviventes que iniciaram uma nova época, que foi a família de Noé, e 2 animais de cada espécie que a Terra ainda possui. Uma história fantástica, não é mesmo? Então, pois é, essa é uma das características dos mitos. Trazem personagens fortes, representativos da cultura de cada um desses mitos. Hoje, nós vamos começar a falar um pouco mais sobre eles através de um vídeo. Um outro vídeo bem curtinho que traz uma história de origem africana. A criação das ondas é sobre Iemanjá, a rainha do mar. Ela recebe de Olodumare, o criador do universo, o poder de devolver à terra toda a sujeira jogada pelos homens nas águas do mar. Vocês já ouviram falar sobre isso? Vocês já pensaram como que surgiram as ondas do mar? Vamos conferir? Conta o povo africano Yorubá que no princípio existia somente o infinito, o indefinido, o nada e o tudo, ou Olodumare, nome que significa o Senhor da Criação. Saturado de tanta energia, Olodumare explodiu. Fazendo surgir dessa força única elementos diferentes de si mesmo. Omi, água. Aie, terra. Inã, fogo. Ofurufu, ar, que por sua vez se subdividiram e se espalharam em várias direções. Para explicar e compreender a origem de tudo e o poder da natureza, muitas histórias e mitos foram criados por todas as sociedades do mundo. Para os Yorubá, essas diferentes energias, essas forças da natureza, são representadas pelos orixás. Cada um com suas histórias, seus atributos, forma e personalidade. Iemanjá. A criação das ondas. Ieye Omoejá, a mãe cujos filhos são peixes, rainha de todas as águas do mundo, doces e salgadas. Sua origem está no rio que corre para o mar. Um dos mitos Yorubá conta que no começo do mundo, quando surgiram os oceanos, o mar era tão calmo que parecia um espelho, refletindo dia e noite o céu.
Iemanjá, a Senhora das Águas, e os habitantes do mar viviam harmoniosamente em meio àquela imensidão líquida. Na terra surgiram os homens, que se desenvolveram e se multiplicaram. Construíram aldeias, vilas, povoados e grandes cidades. Com o passar do tempo, os homens criaram o hábito de jogar no mar o que a eles não servia mais. Eram restos, objetos velhos, gastos, quebrados. Jogavam lixo no mar. Os habitantes das águas sofriam com aquela sujeira. Até as conchas e as algas foram perdendo o brilho. A água ficou suja e feia. Inconformada com o descaso dos homens, Iemanjá decidiu conversar com Olodumare, o rei dos reis. Olodumare ouviu Iemanjá e lhe deu o poder de devolver à praia as sujeiras jogadas no mar. Dizem que assim surgiram as ondas e até hoje devolvem para a terra o que não é do mar.
Viram que interessante? Como Iemanjá tem poder, né? Antes de nós continuarmos com esse assunto, nós vamos gravar um pouquinho o que a gente aprendeu nesse vídeo através de uma atividade. Caça-palavras, uma atividade que precisa de muita atenção. As palavras mar, onda, rio e mito estão escondidas naquele grupo de letras que estão ali do lado. Vamos procurar? É sempre assim, na horizontal, que é da esquerda para a direita, ou na vertical, que é de cima para baixo. São palavras pequenas. Se você prestar atenção, você vai encontrar. Eu vou dar um tempinho e já volto com a resposta.
Então, encontraram? Vamos lá, prestem atenção. Vamos descobrir juntos. A primeira palavra, mar. Viram? Quem encontrou? Muito bem, ela está na horizontal. A próxima palavra, onda. Lá em cima, na vertical. Próxima palavra, rio. Ali embaixo. Viram? Na horizontal. E mito? Quem achou o mito? Isso! Estava ali emendado com o M do mar, na vertical. Muito bem. Parabéns quem achou. Mas quem não achou, não tem problema. É só continuar assistindo às nossas aulas e praticando. Agora, nós vamos conhecer um livro. Esse livro que está aí na tela é um livro que traz as mitologias conforme os elementos da Terra. O fogo, a terra, a água e o ar. Hoje nós vamos conhecer os mitos referentes ao elemento da natureza da água. A primeira história vai ser a história de Antílope Corredor e a Pequena Colina. E a segunda história vai ser a criação de Kosh. Nesse primeiro mito, que pertence a um povo indígena, eles estão lá no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Conta uma história que no início do mundo só existia água. E dessa água surgiram o urso, o castor, o alce, a águia, o búfalo, o pombo, a coruja e depois deles todas as pessoas. Prestem atenção. A história de Antílope Corredor e Pequena Colina. Era uma vez um rapaz chamado Antílope Corredor, que vivia com sua avó numa tribo das montanhas americanas. Um dia, ele foi visitar uma aldeia vizinha. O caíque dessa tribo era um homem cruel e autoritário. Desejava se casar com Pequena Colina, moça da aldeia, mas ela não podia nem ouvir falar sobre isso. Ao chegar à tribo, Antílope Corredor e Pequena Colina cruzaram seus olhares e no mesmo instante se encantaram um pelo outro. Não se desgrudaram mais, passavam a maior parte do tempo juntos. O amor entre os dois cresceu e em pouco tempo estavam casados e morando na comunidade. O chefe da tribo ficou irado ao saber do casamento e jurou que mataria Antílope Corredor. Quando as pessoas se reuniam à noite no centro da aldeia para jogos e brincadeiras, o cacique tentava ganhar o afeto da população, lançando valiosas contas e peças de turquesa na arena dos jogos. Elas seriam de quem as pegasse. Numa dessas noites, Antílope Corredor coletou algumas contas e foi para casa oferecer o presente à mulher. Mas não a encontrou. Dirigiu-se ao alojamento do chefe e ali ouviu o canto triste de Pequena Colina. Ele exigiu que o cacique libertasse a moça. O cacique se negou e avançou sobre Antílope Corredor, ferindo-o com um punhal. O rapaz conseguiu fugir, mas foi perseguido pelo chefe, que corria atrás dele atirando flechas envenenadas. Antílope Corredor estava na iminência de ser atingido pelas flechas quando chegou à beira de um lago. Suplicou ao espírito da água que o salvasse e, sem hesitar, pulou no lago profundo. No mesmo instante, formou-se uma onda gigantesca que ligou o lago ao céu. Antílope Corredor foi levantado por esta ponte de água e colocado na lua. Quando o cacique viu essa cena, tremeu de medo de ser punido pelos espíritos e tratou de fugir. Antílope Corredor foi salvo da execução, mas separado para sempre da sua amada. A partir desse dia, passou a morar na lua, de onde olha saudoso para a Pequena Colina. Tempos depois, o cacique passava perto do lago quando seus olhos pousaram na lua que estava refletida na água. A imagem de Antílope Corredor era tão nítida e viva que ele pensou estar em frente ao seu inimigo. Pulou na água atrás do moço e esse foi o seu fim, porque o espírito da água provocou uma onda após outra,
que afogaram e esmagaram aquela criatura cruel. Esse é um dos mitos desse livro e fala sobre uma aldeia indígena nos Estados Unidos. Esse outro mito que nós vamos conhecer é da região da Argentina. Isso mesmo, também é um povo indígena, é o povo dos Tehuelches. Eles habitavam a Patagônia, fica lá no sul da Argentina. A mitologia desse povo conta que no início do mundo a Patagônia era só neve e gelo. Aí apareceu um cisne que veio da ilha de Kosh, carregado nas suas costas o Elau, que é o criador do povo Tehuelches. Ficou observando todo aquele deserto gelado por 3 dias. E quando desceu, ele foi atacado pela neve e pelo gelo. Então ele pegou 2 pedras e golpeou, criando algumas fagulhas. E daí conseguiu combater aquele gelo e aquela neve, podendo daí colocar um pouco de água naquele ambiente aonde foi possível se criar o homem, o povo dos Tehuelches. Vamos conhecer? A criação de Kosh. No início do mundo, não havia terra, nem mar, nem sol. Somente a única e úmida escuridão das trevas. Nesse vazio vivia Kosh. Um dia, Kosh sentiu-se muito só e se pôs a chorar. Chorou tanto, tanto e por tanto tempo que nem se faz ideia. Foram tantas lágrimas derramadas que formaram uma imensidão de água, a perder de vista. Kosh tinha acabado de inventar o mar. Parou de chorar e suspirou. O suspiro transformou-se no primeiro vento, que soprou constantemente e abriu espaço entre as névoas, agitando o mar. A névoa se dissipou e apareceu uma fraca luz. No meio da água e ainda envolvido pela escuridão, ele desejou contemplar o mundo que o rodeava. Movimentou-se naquele espaço escuro, mas, como não podia ver com nitidez, levantou seu braço e, com um gesto rápido, cortou as trevas. O giro da sua mão originou uma faísca. Kosh tinha acabado de inventar o sol. Chamou o sol de Xalexem, que se levantou do mar e iluminou uma paisagem nunca vista. Aquela imensidão de água se ondulava e com o soprar do vento surgiram ondas, que em seguida se desfaziam em espuma. O sol juntou as gotículas de água e criou as nuvens, que vagaram pelo céu, colorindo o mar com sua sombra. O vento as empurrava, e às vezes suavemente, outras vezes de forma mais violenta, o que fazia se chocarem entre si. As nuvens reclamavam, trovejando, e provocavam relâmpagos brilhantes que riscavam o céu. Kosh se esmerou na criação da sua obra-prima. Primeiro retirou do fundo da água uma grande porção de terra e fez surgir uma ilha. Ali colocou os pássaros e os peixes, insetos e animais. O vento, o sol e as nuvens se encantaram com a formosura da obra de Kosh e combinaram de fazê-la durar. O sol se comprometeu a iluminar e esquentar a terra. As nuvens fariam cair a chuva benfeitora. O vento se conteria para os pastos crescerem. A vida era harmônica e plena na ilha de Kosh. Satisfeito com a criação, ele se afastou, cruzando o mar. Na sua passagem, ele surgiu uma outra terra, próxima à primeira, e caminhou rumo ao horizonte, de onde nunca mais voltou. Vejam como é interessante. Entre esses 3 mitos existem algumas coisas que se assemelham e outras não, mas cada uma delas traz a força e o espírito de cada um desses povos e a crença de como foi criada vários elementos do nosso mundo. Vamos para a nossa última atividade? Então vamos lá. Vocês prestaram bastante atenção nesses 3 mitos? Então, você vai escolher o personagem que você mais gostou. E daí,
Use a sua imaginação e desenhe, com detalhes, como você imagina a sereia ou um dos personagens dos mitos que conhecemos hoje. Os seres mitológicos desses mitos, eles são criados conforme a crença de uma população. Para ficar mais completo ainda o seu desenho, peça para algum adulto poder te ajudar a colocar o nome desse personagem que você vai criar, em detalhes.
Enquanto vocês estavam fazendo a atividade, eu fiquei pensando qual dos elementos eu escolheria. Não sei. Talvez antílope corredor, talvez Iemanjá, talvez as ondas do mar. Tanta coisa, né? Eu vou pedir para a professora de vocês olharem e conferirem essa atividade. Vamos revisar a nossa aula de hoje? Hoje nós relembramos sobre o mito da Arca de Noé e conhecemos mitos relacionados ao elemento água. E assim chegamos no final da nossa aula de hoje. Lembre-se, hein, crianças, lavem muito bem as suas mãos. E se for sair de casa, não esqueçam, usem a máscara.